Fox. Vamos começar pelo Flamengo então, já que vocês estavam falando do Vinícius Júnior, né? Que não deu muita sorte aí pro Real Madrid na derrota pro arquirrival Barcelona. Então vamos começar pelo Flamengo. Vinícius Júnior aí que também é uma joia rubro-negra. Vamos falar de outra joia rubro-negra que também está sendo aí especulada para o exterior. Lucas Paquetá. Pois é, a informação que a gente recebe há pouco, né, dessa especulação do mercado da bola, é que o Besiktas da Turquia, segundo um jornal espanhol, tem interesse no Lucas Paquetá e estaria disposto a pagar 10 milhões de euros, abaixo da multa rescisória. A multa rescisória do Lucas Paquetá é de 30 milhões de euros, algo em torno de 120 milhões de reais. Lembrando que o Lucas Paquetá tem contrato com o Flamengo até o final de 2020. Ou seja, o Flamengo tem aí essa proposta em mãos e vale lembrar que quando o Flamengo contratou o Diego Alves, o goleiro, pelo Valência, existe uma cláusula onde o Lucas Paquetá teria aí uma prioridade, né, de transferência para o Valência, caso tenha uma proposta parecida ou um valor igual com outro clube, o Valência teria prioridade na transferência do Lucas Paquetá, na compra ou empréstimo, enfim, teria essa prioridade com o jogador. Então o Flamengo, a tendência é que o Lucas Paquetá siga, até porque o Flamengo quer manter o Lucas Paquetá como um projeto para 2018 e pensando, é claro, na Libertadores. Lembrando que foi um jogador excelente na temporada 2017, fez uma reta final muito boa, principalmente na Copa Sul-Americana, então a tendência do Flamengo é manter o jogador, proposta bem abaixo do que é se esperado. Vamos falar um pouquinho também de outro jogador que também especula-se no Flamengo e tudo mais, é do Jonathan Alves, o atacante uruguaio de 29 anos, ele que atua no Barcelona de Guayaquil, marcou contra times brasileiros na Libertadores, contra o Botafogo, contra o Santos, contra o Palmeiras e contra o Grêmio, o campeão da Libertadores de 2017. O Jonathan Alves teria aí uma proposta de 5 milhões de dólares, o que daria em torno de 15 milhões de reais. O Flamengo espera até baixar esse valor, tentar negociar de uma maneira que esse valor seja um pouco menor do que 5 milhões de dólares, mas é um nome forte que pode pintar no Flamengo aí. Agora, com relação ao treinador, Reinaldo Rueda está na Colômbia, né? Passou aí por questões médicas, tinha operado uma hérnia, enfim, agora está se recuperando e está aproveitando aquele recesso ao lado da família para se reapresentar aí na volta da temporada 2018 com o Flamengo. A imprensa colombiana, né, publicou dizendo que ele já teria conversado com os dirigentes da seleção chilena, da Federação Chilena, para tentar um acerto visando um projeto para a Copa de 2022, né? Pegando ali um projeto da base, né? Olhando bem a base chilena e pensando, é claro, nessa seleção para o próximo ciclo. Isso quer dizer que nos próximos dias a tendência é que essa conversa seja finalizada para saber se Reinaldo Rueda fica ou não no Flamengo. Então, nos próximos dias, certamente, a gente vai ter aí uma posição oficial para saber se ele continua ou não, ou se ele segue aí com a seleção chilena. Sobre o zagueiro Pedro Henrique, que está no futebol português, o Vitória de Guimarães. Existe aí essa possibilidade do Flamengo contratar, mas o nosso amigo aí que está na bancada, PVC, conversou com o Rodrigo Caetano, né, o diretor de futebol do Flamengo, descartando essa possibilidade, esse interesse pelo jogador, pelo zagueiro que está no futebol português. Flamengo de olho no mercado, né? Afinal de contas, tem aí o Guerreiro que só pode voltar em maio e o Jonathan Alves pode ser uma proposta aí para o ataque do Flamengo, reforçar esse ataque do Flamengo para a temporada 2018. Eu volto com vocês. Valeu, Juliano continua conosco aqui, porque daqui a pouquinho ele vai falar de Fluminense, Vasco e Botafogo. PVC, nesse pacotão do Flamengo, a base super assediada, a gente já sabe que o Vinícius Júnior vai embora, há pouco tempo pintou o nome do Lincoln no Atlético de Madrid, agora o Paquetá, justamente os meninos que a torcida tanto pede que utilizem para a temporada. Jonathan Alves, um bom nome, Reinaldo Rueda, fica ou sai? Faz um resumão do Flamengo para a próxima temporada. Eu sou reticente com o Jonathan Alves. O Flamengo vai ter em torno de 4 reforços. Não vai ter muito mais do que isso. Eu sou reticente com o Jonathan Alves, eu acho que o Jonathan Alves é um bom centroavante para o mercado sul-americano, mas eu acho que a chance de não se adaptar ao futebol brasileiro é muito grande. Ele é um fazedor de gols, mas ele não é um jogador que faça a bola rodar, não é um jogador que a bola bata no pé dele e dê sequência. Ele busca o jogo? Ele busca menos o jogo, ele precisa ter alguém que faça a bola chegar pelo alto para finalizar. A situação do Rueda, durante o período do Natal, eu li muita coisa dizendo que a diretoria estava incomodada porque o Rueda não se relaciona, não dava sinal de vida. E não é bem isso que aconteceu, pelo que eu pude apurar. O Rueda deixou claro que conversou com os dirigentes da Federação Chilena, mas que não se seduziu pela proposta.
Eu não vou dizer taxativamente que ele vai ficar, mas a tendência é que ele permaneça. Deve ter uma conversa até o final da semana para definir essa situação e a tendência é que ele fique. Até porque tem um detalhe. O projeto dele não é a seleção chilena, é a seleção da Colômbia. Exato. E ele tem uma sinalização de que em janeiro de 19 ele pode ir para a seleção da Colômbia para começar o ciclo em janeiro de 19, ou seja, ele seria o técnico do Flamengo em 18 e poderia ser o técnico da Colômbia em 19. Se ele assumir a seleção chilena, não tem Colômbia. E para ele, a sedução é trabalhar no país dele. Então, eu não estou cravando que ele fica, mas eu diria que 90% de chance é que o Rueda permaneça. E como blindar a base do Flamengo, já que o mercado europeu está de olho nos meninos que o Flamengo ainda nem conseguiu lapidar, não conseguiu nem dar oportunidade? Fora o Paquetá, que já mostrou o seu futebol e veio mostrando, tem muito que crescer, mas o Lincoln ainda não aconteceu e também já surge no mercado europeu o seu nome. Eu acho que a melhor maneira de blindar é o que o Flamengo conseguiu fazer, ou está conseguindo fazer, que é depender menos das negociações. Porque quando depende menos das negociações, não é que o Flamengo vai dizer que não faz negócio, mas ele pode, Juliano falou, a multa é de 30 e a oferta é de... A oferta é de quanto, Juliano? 10. Então você vai dizer... 10 milhões de euros. Você tendo condição econômica, você vai dizer para o jogador, 10 não, você vai daqui a pouco por 20. Mas por 10 eu não vendo. Por 10 segura. Eu acho que a maneira de blindar no mercado que vende tanto é essa. É você saber, essa proposta interessa, essa aqui não. Nem olha. E 10 milhões não faz sentido vender. E o Flamengo não precisa ser comprador nesse momento, até porque o orçamento do Flamengo não permite isso. O orçamento do Flamengo para o ano que vem, até para o torcedor entender, não tem cartão de débito ilimitado, não. 15 milhões para aquisições, sendo que se você fizer aquisição de até 15 milhões, tem que se desfazer em 10 milhões para recolocar no caixa. Ou seja, você tem 5 para gastar. Até porque o Flamengo fez aquela boa e velha prestação 10 vezes sem juros no meio do ano, né? Diego Alves, Everton Ribeiro, entre tantos outros. Olha aqui, vamos continuar mergulhando nesse mercadão, porque o Papai Noel não passou, acho que os clubes não se comportaram muito, não foram bons meninos em 2017. Juliano, e as outras novidades aí, Fluminense, Vasco, Botafogo, quem você aborda agora? Vamos falar do Vasco então, Fábio, isso porque existe todo esse impasse do que vai acontecer com o lado político do Vasco, para saber realmente qual vai ser o projeto para 2018. Porque a gente sabe que o Anderson Barros, que estava gerenciando o clube, né, o futebol do clube, já deixou o Vasco e foi para o Botafogo. E agora vale lembrar que o Vasco, com 2 contratações até o momento para a temporada 2018, o Leandro De Zárate, né, o argentino aí, volante, que estava no Vélez, e também o Rio, do atacante, que estava no Curitiba, o Vasco busca outros nomes. E você mesmo que está no Bom Dia Fox, né, Fábio? Você publicou no seu blog aí essa informação importante para o torcedor vascaíno, essa troca, essa possível troca do Scudeiro, né, pelo Chiesa do Vitória. Essa troca seria interessante até porque o Vasco, precisando de um jogador para suprir a necessidade ali de uma ausência possível do Luiz Fabiano, seria um nome bem interessante para o ataque vascaíno aí, pensando, é claro, na Libertadores e na sequência da temporada, né? E é um nome que, inclusive, PVC aprovado pelo técnico Zé Ricardo. Dessa troca, o Scudeiro não rodou no Vasco nessa temporada.